E aí galera, tudo bom? Então nessa última aula assíncrona, né, digamos assim, eu vou falar um pouquinho sobre gráficos, tá? Vou fazer um parênteses também em relação a correlação, que a gente falou nas últimas aulas, certo? Esqueci de mostrar um link para vocês, engraçado, interessante, falando sobre algumas correlações de dados, né? Dados que não tem nada a ver um com o outro, mas que intriga o quanto eles são correlacionados, né? Pelo menos na forma, né? E eu vou também dar algumas dicas de como vocês podem trabalhar com arquivos que estão ou no GitHub ou no Drive para colocar no Colab, certo? Então, tudo isso aqui a gente tem para nossa aula de hoje, tá bom? Então, eu vou começar, né, dando uma relaxada. A gente falou um pouquinho sobre correlações, né, nessa semana. E aí eu encontrei esse site aqui, lá na documentação do pacote DS Labs, ele tem um linkzinho que joga para esse site, que é um site com correlações púrvias, né? Tipo, correlações assim que tem nada a ver, né? Mas você vê o quão são semelhantes as correlações envolvendo esses datasets, né? Que a gente vai mostrar aqui. Vou mostrar só alguns, tá? Por exemplo, né? Aqui os gastos dos Estados Unidos em ciência, espaço e tecnologia, correlacionado com os suicídios, né, que acontecem por estrangulamento, acho que abraço aqui e sufocamento. Então você pode observar, ó, aqui é um gráfico que a gente chama de gráfico de eixos paralelos, né? Então em vermelho eu estou relacionando a quantidade de gastos em bilhões pelos anos, né? Então a gente tem esse gráfico vermelho mostrando isso. E aqui o gráfico em preto, né? É por mesmos anos, né? A gente tem o mesmo ano aqui, só que muda os valores aqui, né? Então o cara fez aqui um desenho tal que é bastante similar, né? Então isso não quer dizer que quer dizer que se eu aumentar o gasto com ciência, espaço, tecnologia, eu também estou aumentando o nível de suicídio. Isso daí é uma correlação é, invocada aí que fizeram aí, tá? Um outro engraçadozinho também, ó, é esse daqui. Divórcio, né? A taxa de divórcio em uma cidade chamada Maine e o consumo de margarina per capita. Aqui, ó, as curvas são bastante similares, né? Ou seja, quanto mais margarina o pessoal comer, mais divórcio vai ter em margarina, né? Doideira, certo? E aqui tem o ano a idade da Miss América com mortes by steam, não sei, né? O vapor quente, objetos quentes, não sei. Então, também uma correlação aí. Então, vou mandar esse link para vocês darem uma olhada, né? Com essas correlações, né? Que não tem nada a ver uma com a outra, né? Porém, a curva que elas apresentam são bastante semelhantes. Então, só um parênteses aí que a gente também vai ver na aula de hoje como a gente pode fazer uma reta de regressão utilizando o R, tá? Então, beleza. Eu vou aqui continuar com o que a gente falou em relação aos dados de mortes, né? De assassinatos lá nos Estados Unidos, os dados que a gente trabalhou na semana passada. E esses dados aí eu vou, primeiramente, né? Importar. Aqui é porque eu já importei, mas eu vou importar aqui de novo. Vou colocar esse código aqui para cima. Vou pegar aqui. Instalar aqui os pacotes. Depois carregar as bibliotecas. Lá. Carregar as bibliotecas e a gente já vai estar pronto para brincar. Então vamos lá. Vou carregar aqui, vou apagar essa linha aqui que eu já carreguei lá em cima. Vou carregar aqui os dados relacionados ao nosso dataset de Motors, né?
E aqui o que é que eu vou fazer? Esse gráfico aqui ele vai ser um gráfico de dispersão, tá? Eu vou pegar aqui para o eixo X ser a população dividido por 10 elevado a 6, tá? E o Y vai ser o número de mortes total, tá bom? Vou fazer o seguinte, eu vou tirar essa parte só para vocês verem a diferença que a gente vai ter, ó. Vou colocar dessa forma. E aí a gente vai chamar uma função chamada plot, né? Plot XY. Então, quando eu executar esse código aqui, ó, a gente vai ver uma distribuição, né, da quantidade de população pela quantidade de mortes, né, que a gente tem de assassinatos, que a gente tem para cada cidade, né? Só que observe que aqui embaixo, ó, ficou uns números, né, em formato científico, né? Os números assim que você não consegue ler legal direito, porque eles são muito grandes, tá? Então, para evitar essa leitura difícil, complicada, o que é que a gente faz? A gente coloca aqui quando os dados são muito grandes, você faz uma divisão, certo? Isso daí não vai atrapalhar na visualização de correlação, tá? Porque você está dividindo todo mundo de forma igual. Então, isso não atrapalha. Então, foi feita essa divisão aqui de 10 elevado a 6, ou seja, eu vou dividir essa população que tem de cada cidade, né? Por 1 milhão, né? 10 elevado a 6 vai dar 1 milhão, certo? Só acrescentar aí 6 zeros. E aí a gente vai ter agora, ó, 30 milhões, 20 milhões, 10 milhões. Então é mais fácil a gente observar, né, esses valores do que o que a gente tinha antes. Então aqui eu posso colocar que seria a população em milhões, por exemplo, certo? Na legenda. Então observem que o gráfico aqui, ó, a partir disso vocês podem salvar, tá? Clica com o botão direito e aí coloca aí salvar a imagem e aí ela vai ficar salva aqui. Então a gente pode abrir novamente, ou posteriormente, né, a gente vai ver que a qualidade é até razoavelmente boa. Ó. Então no zoom aqui dá para colocar em um artigo de boa aí, na apresentação, certo? Só que assim, isso daqui é um gráfico simples, né, que a gente pode fazer aí com o R. O legal é a gente trabalhar com esses gráficos trabalhando com o ggplot, tá? Ou ggplot 2. E aí eu vou abrir um parênteses, tá? Eu vou mandar também junto com essa aula esse link aqui, ó, de um curso do DataCamp chamado Introdução à Visualização de Dados com ggplot 2. Então esse curso aqui ele vai falar, né, fazer a introdução do que é esse pacote, vai falar como é que é a estrutura desse pacote, né? Eu vou falar um pouquinho na aula de hoje, mas se aprofundem nesse, né? Eu não vou cobrir esse curso aqui. Então, por isso que eu estou dando como complemento para vocês estudarem, né? Para fazer umas visualizações legais aí dos seus dados, tá? E aí, esse pacote, ele inclui, né? Na especificação dos gráficos que você vai fazer, uma componente chamada Aesthetics, que você vai falar o aspecto do gráfico, né, que você vai querer apresentar em relação à cor, forma, tamanho, né, modificando alguns atributos, entre outras coisas. Vai falar em relação à geometria, certo? Como é que você quer esse gráfico? É um gráfico de dispersão, um scatter plot? É um gráfico de barras, um bar chart? É um gráfico de linhas, um line plot? Por aí vai, ele vai cobrir sobre isso. E também, por fim, ele vai falar sobre temas, né? Que esses temas é você fazer a remoção de linhas de grade, tirar eixo, alterar eixo, posição, enfim, outras coisas. Tá? Então, é um curso bastante legal, bastante prático. Você vai vendo a aplicação, tem umas aulinhas e tem mais prática que você vai fazer direto no site, né? Ele pede para você fazer os códigos lá em R, dar as dicas, e aí você vai construindo, submetendo e ganhando pontos. E esse curso é gratuito, tá? Então, recomendo fortemente que todo mundo aí do grupo faça esse curso para produzir os gráficos, tá? Eu vou cobrir um pouquinho do que o pacote ggplot faz, tá bom? Então vamos lá. Para importar o pacote ggplot, né, a gente faz a chamada a essas duas bibliotecas, tá? O dplyr e o ggplot2. Esse dplyr ele vai servir mais para a gente fazer como é que eu posso dizer? Uma combinação de códigos, né? De
para montar o gráfico, tá? É um complemento. Eu coloquei aqui um texto, né, que é o seguinte, os gráficos com o ggplot, eles são mais rápidos, né? Então, para falar a verdade, pronto, é isso mesmo. Então aqui eu coloquei, ó, que embora existe um pacote chamado D3, tá? Para quem é da área de visualização científica, ele é um gráfico de JavaScript, tá? Vou botar aqui, ó, D3JS. Ele é uma biblioteca que também é utilizada muito para visualização de dados, possui vários tipos de formas de você visualizar dados, né? Por exemplo, aqui então tudo isso daqui é feito utilizando esse pacote, certo? O D3, tá? Mas não tem uma funcionalidade tão prática, né? Bora pegar um gráfico de cordas, eu acho daqui é um gráfico de cordas, ó. Que aí você vai ver a relação entre diferentes grupos, né? Então aqui ele vai ligando com as correlações, né, que a gente vai ter com cada um desses grupos. Então um gráfico também bastante interessante, diagrama de cordas, gráfico de cordas, né? E por aí vai. Então tem vários gráficos, né? Então a gente tem que o ggplot ele não tem esse range todo, né, de gráficos. Mas como eu falei na minha palestra na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, a ideia não precisa às vezes você utilizar esses gráficos aqui bonitinho, cheio de coisa, para alguns objetivos simples, né? Então é melhor você trabalhar com simples, com algo objetivo, para você chegar no objetivo da visualização, que é informar. Então, para explorar, talvez essas visualizações sejam interessantes, né? Mas se eu quiser destacar um ponto, uma coisa específica, é mais difícil eu encontrar essa informação. Por isso que a gente vai utilizar o ggplot, que a ideia é a gente fazer as perguntas e responder com a visualização, certo? Então o D3 ele é mais flexível e poderoso em relação ao aspecto do que o R, porém ele demora muito mais tempo para gerar um gráfico, uma coisa que o R ele vai fazer rapidamente, tá? Então é o seguinte, os principais elementos do ggplot são os dados, certo? Ou seja, quais são os dados que eu vou visualizar, perfeito? É a geometria. Então, qual seria a geometria que eu vou trabalhar? É um gráfico de dispersão, um gráfico de barras, é um gráfico circular e por aí vai. E a gente tem o mapeamento estético, tá? Que é composto pelas legendas, elementos gráficos, formação do eixo, é, entre outras coisas, tá? A gente vai ver algumas coisinhas aqui. Então, ó, eu vou executar esse código aqui, que é um ggplot, né? Fiz a chamada aqui ggplot, pegando o dataset de murders. E aqui eu coloquei um aesthetic, ó. Aesthetic eu defini que o eixo x é a população sobre 10 elevado a 6 e y é o total. Ah, eu não coloquei murder aqui, né? E dólar. Por quê? Porque eu já estou dizendo que eu estou trabalhando com dataset murders, certo? Então, não precisa eu colocar. Se eu colocar também, ele vai só dizer assim que é desnecessário, mas não vai impedir você de gerar, tá bom? Pronto. A gente falou nas aulas passadas sobre um comando chamado pip, né? Que é algo nesse sentido aqui, certo? A gente coloca um percent maior percent, né? Quando a gente vai trabalhar com ggplot, para unir as coisas que a gente vai fazer nesse gráfico, eu quero colocar um gráfico de dispersão. Então, a esse gráfico aqui, ó, que é a nossa base, eu vou adicionar, aqui, ó, o que é que eu vou fazer? Eu vou adicionar um outro elemento, né, um aesthetic color. E esse color vai ser igual à região. O que é que isso daqui vai fazer, né? Isso daqui é uma geometria, tá? Então, que geometria é essa? Ponto. Então, ele vai pegar todos os pontos aí do gráfico e colocar uma cor a ela, tá? Então, qual vai ser a cor que vai ser adicionada? Então, quando eu gerar aqui, ó, tá, até foi gerado, né? Quando eu gerar aqui, o que é que vai acontecer, ó? Eu vou ter todas as regiões, deixa eu salvar e mostrar para vocês, que é melhor.
Então, ó, aqui eu vou ter todas as regiões, né? Que está lá na minha geometria de pontos, é um outro aesthetic. E aqui no gráfico, né, eu vejo todos os estados, né, representados por esses pontos, separados é, por região, né, no caso aqui. Ah, professor, não quero esse daqui não quero separado por região não. Então é só você tirar isso. Ó. Tirou isso daqui, o que é que ele vai fazer? Ele vai colocar um ponto lá num lugar preto, certo? Então, aí já não tem a legenda, né, relacionada aos estados, porque às regiões, porque eu não estou usando. Simplesmente assim, tá? Então fica dessa forma. Então se eu colocar o aesthetic, né, o color é igual a região, ele vai colocar para cada região ele vai colocar uma cor, certo? Se eu não colocar, ele tira a legenda e segue o jogo, beleza? Outra coisa que eu posso fazer, eu vou voltar aqui as minhas cores. E aí vamos supor, não, eu quero colocar aqui as siglas de cada ponto desse. O que é que cada ponto desse é? Que estado é? Então a gente pode trabalhar com... Vou pegar só essa partezinha aqui, ó. Vou fazer um mais de novo, ó. Olha o símbolo aqui, ó. Estou concatenando, né? Então, além dos pontos, eu vou colocar também um geomText. E é nesse geomText, o label dele vai ser justamente o OBB, né? Se eu não me engano é OBB, a sigla. Deixa eu ver se é isso mesmo. Opa, não é OBB, é o sigla. Vamos dar uma olhada aqui. Cadê? ABB. Não é OBB, não, é ABB. Então, ABB aqui. Vamos ver agora se vai dar certo. Não foi. Às vezes ele não pega, ó, que região ele pegou, que está relacionado ao Mothers, né? Só que às vezes ele não pega. Daí foi o caso que ele não pegou. Então vou pegar aqui Mothers, colocar aqui junto com o símbolo de dólar para ele entender. Opa, isso daqui eu estou me referindo. Então pronto, aqui foi, ó. Então aqui se a gente observar, deixa eu abrir aqui de novo. A gente está vendo que está muito em cima, né? Está justamente em cima do ponto o labelzinho, né? A sigla do estado. Então está bem em cima aqui, aí fica até difícil de visualizar, né? Então aqui a gente pode colocar uma espécie de tabzinho, né? Então a gente pode colocar colocar um atributo aqui chamado nudge. Aí aqui já aparecem as opções nudgex ou nudge y. Eu vou escolher esse x aqui. Vou colocar, sei lá, vou botar 2 para ver se faz uma diferença aqui. Quando eu coloco 2, aí já deu um deslocamento no x, né? Esse deslocamento também pode ser negativo. Posso colocar aqui também menos 2 e ele vai para o outro lado, certo? E aí se eu fazer o nudge de y, ele vai para cima ou para baixo, tá? Então isso aqui é uma outra possibilidade de você. Então observe o quão versátil é esse pacote, né? Você pode adicionar elemento, remover elemento, simplificar elemento, e aí sem maiores problemas. Qualquer coisa, galera, vocês podem utilizar a documentação para entender melhor, tá? O que é que aquilo ali faz, certo? Ok. Beleza, então tem aqui o gráfico de dispersão e a gente viu na aula que tem como a gente fazer um cálculo da regra de regressão, né? Da reta de regressão aqui linear, porque aparentemente eu estou vendo aqui uma reta aqui, ó, de boa nesse gráfico, né? Ou seja, eu já posso identificar que existe uma correlação entre a quantidade populacional e a quantidade de assassinatos que ocorrem, né? Então, a gente vai utilizar o nosso slidezinho, né, que mostra como a gente pode calcular as variáveis A e B, né? A variável que ela vai interceptar o eixo Y e a variável que ela vai representar
a coeficiente angular ali da reta, né? Que vai multiplicar a variável x, tá? Então, aplicando essas fórmulas, o que é que a gente tem, ó? Peguei aqui o x, coloquei a mesma coisa que tem aqui no gráfico, né? O y, coloquei aqui o array, que representa a quantidade total, né, de assassinatos por cada cidade, né? E aqui n seria a quantidade de dados que eu tenho. Beleza, aqui eu transpus, ó, aquela formulação toda aqui no B, ó. E da mesma forma eu fiz aqui no A. Então, quando eu executo isso daqui, a gente tem o que, ó? Que o valor de B, né, que é o valor do coeficiente angular, é 33,16, né? E que a interseção com o eixo y vai ser dado no ponto menos 17,12, tá? E aí vem o legal, ó, como é que a gente pode fazer para visualizar essa reta de regressão. Aqui eu utilizei a mesma coisa que a gente viu lá em cima, somei mais os pontos, né, para ser um scatter plot, né, um gráfico de dispersão, e armazenei esse gráfico numa variável SP, certo? Depois o que é que eu fiz? Eu somei mais uma outra geometria, que a geometria agora que eu vou fazer é o uso de uma linha, tá? A B-Line vai mostrar para a gente uma linha. E ele vai precisar que a gente forme o ponto de interseção no eixo Y e qual seria o ângulo, né? Em vez de utilizar esses valores aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar os valores de A e B, tá? Então, eu vou pegar aqui, intersect é o A e o slope é o B. E aqui eu estou colocando a cor dessa reta, ó. Coloquei cor azul, tá? Então, bora ver aqui o resultado, ó. Então, aqui a gente já tem a nossa reta de regressão partindo lá da nossa fórmula que a gente viu em aula, tá? Então, vou salvar aqui para a gente ver melhor, né? De forma mais expandida. Então, tá aqui a nossa reta de regressão. Beleza? Facinho, né? Mais fácil que isso, a gente pode utilizar uma geometria chamada Smooth. Então, utilizando a geometria chamada Smooth, eu fiz a mesma coisa, só que ao invés de usar o AB-Line, eu já coloquei o seguinte, olha, eu utilizo o método dos mínimos quadrados e eu quero agora que essa reta ela seja vermelha. Olha o que é que ele vai gerar pra gente. Olha só. Então, a reta bem similar, né? E ainda coloca um degradê aqui, né? Simbolizando um erro ali, né? Provável erro. Não sei identificar o que seria, como é que ele vai produzir isso, né? Acho que de acordo com uma porcentagem de confiança, provavelmente, né? Então, a gente tem, ó, aqui a nossa reta anterior, né? E aqui a gente tem a reta criada pela essa função smooth. Aqui a gente observa que a nossa reta ela está pegando tudo, ó. Ela pega lá de baixo e vai-se embora, certo? Já que utilizando o smooth, ele está limitado a reta aos nossos dados, tá? Então, a reta está limitada aos dados que são dados, tá? Aqui existem outras funções também que tratam disso, certo? Deixa eu ver aqui. Aqui foi uma brincadeirinha que eu fiz, né, fazendo alguns testes, de apontar para um ponto específico, tá? Então aqui eu coloco uma seta para um determinado ponto, né? Eu quero destacar a cidade de Maryland, por exemplo, aqui. E aí eu coloquei uma geometria chamada segment, que esse segment a gente pode colocar uma seta, tá? E aí eu fiz isso daí para ficar de forma automática, né? Porque a gente pode colocar os valores dessa reta, né, manualmente, mas no caso aqui eu optei por tentar fazer com que fosse possível colocar automático, né, essa seta aí apontando para Maryland aí, tá? E aí ficou assim, ó. Ficou aqui. Então essa aqui é o Maryland. Se quiser destacar alguma informação, né, eu posso fazer uso dessa técnica, tá?
E aqui é o princípio, apliquei alguns princípios daquela palestra que eu fiz na Semana Nacional de Tecnologia, né? Que, por exemplo, aqui a gente observa, nessa imagem que a gente gerou, que tem linhas de grade aqui que dificultam a visualização, né? Então a gente pode fazer a remoção disso utilizando o theme, né? O tema, tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu salvar aqui também para a gente ver melhor. Olha só, o que a gente tinha antes, tá? Essa parte aqui poluída, esse background aqui cinza, que não tinha necessidade. E aí foi removido, ó. A gente tirou, colocou aqui umas linhas nos eixos, né? Que também isso daqui a gente pode remover. E aqui ficou uma visualização mais light, né? Mais agradável aos olhos do que essa, tá? Nome de legenda, nome de eixo, tudo isso daí pode ser alterado modificando algumas propriedades, tá? Então tem isso daí nos materiais de referência que eu estou passando para vocês, então investiguem, né? E também dê uma olhada no curso que eu sugeri. Com certeza vai falar a respeito disso, mas tem muita documentação na rede a respeito de como utilizar o pacote de ggplot. Façam perguntas, como é que a gente faz isso? E aí vocês vão encontrar soluções para isso, tá bom? Ok, para fechar, galera, a gente teve alguns grupos, né, que uns vão utilizar o pacote DS Labs, só que tem grupo que vai ter que fazer a importação do CSV, né? E aí vem a questão, como é que a gente pode utilizar o CSV dentro do Colab, né? Porque a ideia é vocês trabalharem com o Colab para até ser melhor o compartilhamento do código, né? O trabalho em equipe, certo? Então, existem duas formas de você importar os dados, né, vindos de outro local sem ser o Colab, certo? Então, eu vou mostrar aqui os dois, tá? Primeiro deles, né? Você joga os dados para o seu Drive, tá? Então, você estiver trabalhando com uma equipe, né, ou de forma individual, não tem problema. Coloca os dados numa pasta no seu Drive. E aí você vai vir aqui e dar 2 cliques nesse arquivo, ó. No caso aqui é um CSV, né? E aí você está vendo, beleza, CSV, ok. Então você vai clicar aqui em compartilhar, ó. Clica aqui, gerar link, tá? Quando você faz esse clique aqui para gerar link, aqui vocês vão ver um link que vai ser gerado. Vamos supor aqui, ó, que eu vou colocar que ele pode ser que esteja restrito no seu Drive, ou pode ser que esteja uma outra opção aí, né? Não sei como é que vai estar. Vamos supor que está restrito. Mas esse link não vai mudar, tá bom? Então eu vou copiar esse link aqui, para a gente ver como é que a gente vai fazer isso. E aqui, vou desconsiderar essa parte, vou falar disso. E aqui o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui esse link, vou comentar, porque eu quero utilizar só uma parte dele. Que é isso bem daqui, ó. Essa parte aqui, galera, é o identificador do seu arquivo, tá? Então, vou pegar esse identificador desse meu arquivo e colocar bem aqui, ó. Bem aqui dentro, certo? Estou trabalhando com o mesmo arquivo, por isso ficou igual. Beleza? Eu vou rodar esse comando aqui para vocês verem o que é que tem, ó. Esse ls ele vai verificar o que é que tem nessa minha pasta, tá? De trabalho. Então, quando eu executo, ele já vai mostrar Coursera e shootings, né? Mas usualmente vai aparecer só sample data, porque eu já fiz esse código aqui. Vou pegar um outro arquivo, só para vocês verem isso aqui funcionando de boa. Vou pegar aqui os dados do Wine, tá? Então vou fazer a mesma coisa, gerar o link. Aqui ele já está restrito, tá? Vou copiar e vou trazer para cá, só para não ser aqui, foi balela, professor, já tinha feito. Vou botar aqui, ó, certo? E aí eu vou pegar esse código aqui, ó, né? Esse identificador e vou jogar para cá, para esse comando aqui, system, tá? Então pronto. De novo, na ULS tem esses caras aqui, não modificou nada. Agora eu vou executar esse código.
Executei. Vou dar agora um ls. Lá. Tô pegando qual arquivo mesmo, deixa eu ver. Pronto, ó. Ele não pegou, tá? Como vocês podem ver aqui, eu executei. Cliquei aqui, só que ele não trouxe. Por que que ele não trouxe? Porque aqui o nosso arquivo ele está restrito, tá? Então, se eu quero trabalhar com um arquivo que está no meu Drive, eu tenho que mudar essa permissão para qualquer pessoa com link, tá? Então, isso daqui já mudou a permissão do meu arquivo. Agora, bora executar aqui para ver o que é que vai dar agora. Executei. Eu vou executar o ls agora. Olha aqui, ó. Veio o nosso Y, tá? Então, eu posso pegar aqui esse arquivo e chamar o read.csv. Então, vou chamar aqui o read.csv com esse nome aqui, ó. Que agora é que eu já posso usar, tá? É como se ele estivesse numa pasta local, né? Esse arquivo, tá? Aí eu executei, ele vai pegar os dados e transferir para essa variável. E aqui a gente vai ver o cabeçalho, tá? A gente vai ver as primeiras linhas desse CSV. Ó, pronto, trouxe, ó. Beleza? Então, se a gente observar aqui, o nosso CSV também tem o mesmo formatozinho. Aqui, Fixed ASCII, Volatile ASCII e por aí vai, né? Então, a mesma coisa a gente vê aqui, ó. Fixed, Volatile e por aí vai. Tá bom? Então, isso é uma maneira. Então, você coloca lá no Drive, copia o link, né? Faz o compartilhamento do link, coloca como qualquer pessoa com link e pega esse e-mailzinho aqui e joga para cá e depois usa, tá? Faz a importação. Segundo modo, vou utilizar o GitHub. Então, você pode criar um repositório, tá? Colocar seus dados lá, porém, você tem que deixar o seu repositório no modo público. Ó. Esse íconezinho aqui que aparece tem que ser público, tá? E aí você vai lá e acessa o seu CSV. No caso, eu fiz o teste com isso daqui, ó, como se fosse docente. Isso daqui é uma pesquisa que a gente está trabalhando no Kavi, certo? E aí, ó, chegou aqui no arquivo CSV, vocês cliquem nesse link aqui, ó, View Raw, tá? Seu arquivo CSV, View Raw. E aí você vai ver isso daqui tudo, né? O que é que você vai fazer? Você vai copiar esse link que tá aqui em cima, tá? E aí você vai utilizar uma chamada, né? Colocar ele aqui dentro de um parênteses. Isso daqui o R já entende que é uma chamada para um arquivo externo, né? Porque tem um HTTPS aqui. Se fosse local, você colocaria o endereço até onde está o seu CSV. Nesse caso aqui ele vai fazer uma requisição, tá? Então, quando eu faço isso, ó, eu executo aqui, dou play, ele vai armazenar os dados, né, nesse elemento. E quando eu fizer o read CSV, é como se eu estivesse colocando ele no meu repositório também, né? Guardei ele lá e estou usando. Aqui são outras coisas que eu estou fazendo nos dados. Eu vou comentar isso daqui, só para a gente visualizar melhor. Então, vou dar um head dataset aqui agora. Dataset. Pronto, então bora visualizar agora se isso deu certo. Executei, trouxe, tá? Então, de novo, esse cara aqui tem que estar público, tá? Seu GitHub tem que estar público. Você vai até o endereço, dá uma olhada no raw, view raw, né? E ele tem que estar assim, ó, para você copiar o link, tá? Se você copiar aqui dessa forma, não vai dar certo, tá? Você tem que clicar em view raw, copiar para jogar para lá, tá bom? E aqui foi umas outras coisas que a gente fez, filtro e tudo mais. Tudo que você for fazer no seu dataset, como eu mostrei na aula passada, você vai poder fazer depois que ele for importado, né? E ser feito esse read CSV. E aí é só partir para o abraço, trabalhar como você viu antes, tá? E, tem coisas particulares, professor, você mostrou uma coisa, mas eu vou trabalhar com outras consultas e tudo mais. Essa é a ideia. A gente aumentar nosso range de conhecimentos, né? E a gente vai aumentando de acordo com especificidades. Então, cada coisa que vai se tornando específica, né, a gente vai aprender um com o outro. Essa é a ideia do trabalho final de vocês, tá bom?
Então, acho que é isso. Tem mais alguma coisa que eu queria mostrar para vocês? Eu acho que não. Então, é isso com a aula de hoje. Vou mandar todos esses links aqui, né, com exceção de alguns, como por exemplo esse, mas aqui eu vou mandar o link. Vou mandar o link também desses ridículas correlações aqui, tá? E eu já coloquei o livro que eu estou usando como base, né, que eu usei como base nos meus estudos, que é um livro lá de um professor de Harvard, né? Então usem ele também como base para fazer essas visualizações, esses trabalhos de vocês, beleza? É isso, galera. Boas atividades e a gente se vê quando? A gente se vê nas apresentações, né? Mas qualquer coisa, qualquer dúvida, entre em contato comigo, beleza? Também deve já estar liberado a atividade parte 2 da prova, tá? Então, a prova 2/3 também já está liberada com a entrega até a próxima terça-feira ou é quarta-feira. Dê uma olhada nas datas, tá? Muito cuidado para não deixar passar da data, beleza? Valeu, galera. Tchau, tchau. Bons estudos, bom trabalho. Fui.